Bom, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso blog Futebol Argentino. Eu sou Vinícius Falcão. Infelizmente não foi possível dar prosseguimento ao blog nesses últimos dias, mais uma vez problemas pessoais, enfim, não vou entrar em detalhes, mas o fato é que não foi possível e hoje vou dar continuidade ao blog. Muito do que não foi possível porque eu estava esperando o Balsa dar mais entrevistas, estava esperando o Balsa falar mais, sair alguma coisa do Balsa, para ter uma noção melhor do que falar, né, desse começo de trabalho dele. Eu acho que já reuni elementos aqui para falar, sei lá, uma semana para frente, e aí ele já vai estar começando o trabalho dele, já vai dar mais declarações, e aí a gente vai reunindo tudo que ele for falando e vou ter muito elemento para falar, né? Ainda mais se é começo de trabalho. Nessas últimas entrevistas do Balsa que eu vi, estão perguntando muito a ele sobre ele ser defensivo, sobre ele não gostar de um estilo de jogo mais ofensivo e essas coisas. Porque se falava muito quando ele estava no Estudiantes que ele era um treinador defensivista, que tinha um jogo mesquinho, eles falam lá, um jogo retranqueiro, né, vamos dizer assim, que não ataca muito, que não busca muito jogo. E o Balsa insiste sempre quando é perguntado sobre isso, que para ele futebol precisa de time que defende e ataca. Que futebol hoje não pode ser apenas o time que só ataca, nem que só defende. Tem que defender com os 11. Não precisa necessariamente atacar com os 11, mas precisa defender com os 11. E ele tem falado assim, você pode defender precisando defender lá em cima, como o Barcelona fazia, ele inclusive citou o Barcelona como exemplo. Você pode defender um pouco mais atrás e ainda mais atrás ainda, né? Vamos dizer assim, ou seja, você pode pressionar em 3/4 de campo ofensivo, no meio do campo ou em 3/4 de campo defensivo. Pelo jeito como o Balsa tem falado, eu creio que ele vai tentar aí um meio termo. Não vai defender em 3/4 defensivo, não vai baixar o time a 3/4 defensivo, no que eu acho que ele está certo. E também não vai pressionar lá em cima. Porque ele fala, inclusive, assim, é muito bonito, né? Ele comenta isso. Pressionar lá em cima. Mas exige muito do seu time, do físico, do mental, inclusive de treino. Coisa que em seleção não se tem. Ele não fala isso, né? Que não se tem treino em seleção. Até porque já ia aparecer uma desculpa prévia para um jogo feio que ele fosse exercer. Então ele não busca comentar esse tipo de coisa, eu acho até que por causa disso, mas eu creio que ele vai implementar uma seleção um pouco mais ofensiva, né, do que, por exemplo, o Sabella, e um pouco mais defensivo do que, por exemplo, o Martino. Ele vai ficar ali no meio termo. Inclusive, uma das mudanças que eu acho que ele vai fazer, que ele vai optar nessa seleção, vai ser laterais. O Balsa não, eu acho, pelo menos, principalmente pelo que ele fez no São Lourenço, que foi um trabalho mais longo, onde ele podia escolher melhor os jogadores que ele teve, ele ficou lá mais tempo, né? Ele vai poder escolher laterais melhores no ataque, que não se resumam a stoppers, como foi usado nos últimos, sei lá, 4, 5 anos aí com o Sabella e com o Martino. Desde o Sabella foi usado laterais muito defensivos, stoppers, realmente. O Sabella colocou o Rojo de lateral esquerdo, o Rojo é zagueiro de origem, e o Martino colocou o Rojo na esquerda e ainda colocou o Mercado na direita, o Mercado que jogava de zagueiro também com o Martino no Estudiantes. E o Rojo também jogava de zagueiro com o Sabella, às vezes zagueiro, às vezes lateral, mas também jogou de zagueiro com o Sabella no Estudiantes. Então, assim, mesmo o Martino, que tinha um estilo de jogo mais ofensivo, usava os stoppers na zaga, né? Não eram laterais que davam muito apoio para o ataque. O Martins chegou a usar o Roncalli também, que é zagueiro de origem, totalmente zagueiro de origem na lateral. Inclusive na Copa América, se eu não tinha enganado, o Roncalli chegou a jogar de lateral, né? Então, assim, eu creio que uma das mudanças que o Balsa vai promover é na questão lateral. O Buffarini, inclusive, que foi lateral do Balsa no São Lourenço, é possível, eu acho muito possível que ele chame para a seleção. Não sei se vai chamar agora, não sei como é que tá, porque também vai ver que o físico do Buffarini não tá lá muito bom, né? Então ele vai chamar, talvez ele não chame o Buffarini agora, mas um cara também que ele poderia chamar, talvez também não agora por causa do físico, que não deve estar tão bom, seria o Tagliafico,
né? Lateral esquerdo do Independiente, que está muito bem na esquerda. Um outro nome que ele pode chamar é o Emanuel Mas, que foi lateral dele no São Lourenço. Lateral de esquerdo, que tem ofensividade, que dá uma certa sustentação ofensiva ao time. E outro lateral direito que ele pode chamar é o Peruzzi, o Júnior Peruzzi, que estava no Boca Juniors. Ele começou no Vélez. E são laterais assim, que não são alas, aqueles alas pontas, né, muito ofensivos, tipo o Sorin, vamos dizer assim, mas também não são stoppers, como é o caso do Rojo e do Mercado, que estavam na Copa América como titulares, que vinham como titulares nesses últimos anos. Eles são laterais mais equilibrados, eles sabem atacar e sabem defender com alguma, como é que eu vou dizer, com alguma coerência, não, com alguma coesão, com algum equilíbrio, né? Eles conseguem exercer os dois lados da função de lateral com um certo equilíbrio. E isso também porque o Balsa gosta de homens de lado de campo, do meio para frente, de pontas, que transitem por dentro. Então, para isso, ele precisa de laterais que deem largura pelo lado, para poder esses homens transitarem por dentro. O que eu acho que a gente não vai ver muito na seleção argentina é uma tentativa de ter a bola a qualquer custo. Claro que se você tiver a bola, você tem que jogar. Mas eu acho que não vai haver esse negócio de ter a bola a qualquer custo. Uma coisa também que eu tenho dúvida é se o Balsa vai usar o Messi como enganche. Eu até estava mais seguro disso, até eu ver uma entrevista que o Balsa deu pro Olé, ele falando que já viu o Messi jogando como ponta direita no Barcelona e foi o melhor Barcelona que ele viu jogar desses últimos tempos, né? Que foi o Messi jogando como ponta com Guardiola. Esperar para ver. Eu não tenho nada contra o Messi jogando como ponta, desde que você tenha um lateral que dê apoio para ele. Por quê? Porque o Messi é aquele jogador que não joga numa função só, digamos assim. O Messi, ele não sabe jogar em uma função só. O Messi é sempre um falso alguma coisa. Ele é um falso ponta, um falso enganche, um falso 9. Ou seja, ele começa como ponta, mas com a movimentação do time ao redor dele, ele vira um meia ou vira um atacante. Ele começa como enganche e, de acordo com a movimentação dos homens de lado de campo, do próprio atacante de área, ou dos atacantes de área que tem na frente dele, ele se transforma no atacante. Ele começa como 9 e acaba virando enganche, de acordo com a movimentação dos pontas, como era no Barcelona do Guardiola. Enfim, o Messi, ele nunca é uma coisa só no jogo. Então, assim, o Messi precisa... eu não acho que o Messi precisa de um time de posse de bola. Mas o Messi precisa de ter ali 2, 3, 4 ou mais jogadores, pelo menos 3 jogadores ao lado dele, se movimentando bastante para que esses jogadores possam ocupar o espaço que ele começa, né? E ocupando esse espaço que ele começa, ele transite de uma posição a outra, de uma faixa do campo para outra, e assim ele consegue exercer melhor todo o jogo que ele consegue, porque assim ele consegue encontrar mais espaços, porque ele é muito sobrecarregado de espaços, ou ele é muito sobrecarregado de marcação, foi mal. E para ele achar espaço apenas por si só é muito mais difícil. Então ele precisa de jogadores que abram espaço para ele. Movimentação do lado dele para poder dividir marcação, dividir a atenção de marcação. E assim ele consiga penetrar melhor. Ou ele penetra melhor, ou os companheiros penetram melhor. Né? Outra coisa também que eu vi do Balsa falando, outro ponto interessante do Balsa que eu vi, foi ele falando que não se pode confiar apenas no Messi. O Messi não pode, o time não pode jogar em torno do Messi nesse sentido de que é o Messi mais 11, bola no Messi o tempo todo que ele vai resolver. Não, ele vai tentar buscar um jogo equilibrado, onde o Messi participe desse jogo, mas que ele não seja o único cara responsável por emular esse jogo. Na verdade, eu acho que isso é mais uma ideia do Balsa, porque eu penso que o Balsa não vai ter como corrigir, vamos, entre aspas, corrigir isso, se o time dele começar a jogar assim, jogar bem. Ele não vai poder mudar isso, ele não vai ficar mudando muito isso. Ele pode insistir com jogadores e tal pra não insistir tanto com o Messi, mas se no final das contas o jogo naturalmente, sem forçar, né, concentrar-se no Messi, ele não vai poder fazer nada. Até porque todos os times que o Messi joga, acontece isso. O Barcelona mesmo, o grande Barcelona vencedor dos últimos anos, concentrava-se muito em cima do Messi, porque ele é um cara que está muito acima dos outros, que estão do lado dele. Não tem o que discutir, tanto na seleção quanto no clube. Na seleção mais ainda, porque na seleção você não tem o entrosamento do clube. Aquela maquinaria do clube, do dia a dia, que só se forma no dia a dia, na sequência repetitiva dos dias que vão passando, né? Não há essa maquinação, não há essa capacidade na seleção de ter esse como é que eu vou dizer, esse automatismo, esse é o nome, essa automatização capaz de fazer com que o clube jogue
como uma equipe, como um todo, e não em função de jogador só. O Barcelona, por exemplo, o Barcelona joga muito bem, mas com o Messi é um jogo, sem o Messi é outro jogo completamente diferente. Porque é muito difícil você encontrar dois jogadores que consigam, ou melhor, que precisem, na verdade, dessa história, como eu falei no começo, de sair de uma posição e encontrar outra. Quando o time se acostuma com esse jogador ofensivo, é muito difícil, e não tendo outro quando ele está ausente, é muito difícil ele manter o mesmo nível de jogo. E é muito difícil também que um time se acostume com essa movimentação desse jogador e não jogue em função dele, porque o time precisa encaixar taticamente essa movimentação dele. E daí ele naturalmente funciona em torno dele. Esse é o ponto. Por exemplo, a Argentina do Sabella. A Argentina do Sabella, ela dava ao Messi a condição de não que ele talvez tenha sido o período, a fase boa dele, onde ele menos tenha mudado de função. Ali era um falso enganche, de fato. Ele chegava de trás na área e sempre pegando a bola de frente para a defesa para poder meter a bola, ou tabelar, ou até chutar um pouco de fora da área como ele gosta. Então ele sempre ocupava aquele espaço ali um pouco atrás da meia-lua ofensiva. Ele tinha o Di Maria por um lado e tinha o Higuaín por outro lado, abertos quase sempre quando ele tinha a bola. O Higuaín era o atacante, só que quando o time tinha a bola, o Higuaín abria pela direita, o Di Maria saía de ser volante pela esquerda para ser um ponto esquerda. Ele tinha o Gago e o Mascherano de volantes e tinha o Agüero pontificado na área. Quando o Messi pegava a bola, ele tinha dois homens abertos, tinha o Agüero de 9, né, puxando a marcação. Os laterais não passavam tanto, então eram os três para resolver o jogo. Então ele tabelava, ele arrumava o espaço assim. Porque também esses dois pontas, eles não eram exclusivamente pontas, eles sabiam afunilar o jogo, né? Tanto o Higuaín quanto o Di Maria sabiam afunilar o jogo e sabiam ler muito bem o momento de tocar, o momento de passar, o momento de fazer uma tabela, o momento de manter uma bola, enfim. Eles já estavam muito, muito bem entrosados nesse sistema. Outro ponto também que eu achei interessante, que está muito parecido também, é com a era que o Bilardo pegou a seleção, né? O Balsa vai conversar com o Messi, já falou que vai conversar com o Messi, acho que semana que vem. E ele disse que vai dar um tempo pro Messi pensar, só que na cabeça do Balsa, o Messi é o chefe da companhia, a estrela maior da companhia. E ele, para o Balsa, o Messi é o capitão do time, ele já falou isso. Então assim, o Balsa tá fazendo de tudo para deixar o Messi cômodo nesse começo de trabalho. Especula-se que o Balsa não vai nem chamar o Agüero para essa próxima convocação. Especula-se. Eu creio que ele vai chamar o Caleri. Acredito muito que ele vai chamar o Caleri. Enfim, não falei sobre tática hoje, né? Não acho que seja necessário. Eu acho que, assim, vou dar uma pincelada rápida agora sobre tática. Temos aqui mais ou menos 2 minutos ainda. Taticamente falando, eu acho que ele vai usar uma linha de 4, mas que ele vai variar muito esses 6 jogadores na frente dessa linha de 4. Pode ser um 4-4-1-1, comece sendo esse primeiro 1 atrás de um 9. Pode ser um 4-2-3-1, comece sendo o enganche, ou o Messi descendo aberto pela direita, nesse 4-2-3-1. O que eu acho que talvez não aconteça, porque ele fala que exige muito dos seus jogadores, todos os jogadores, ofensivamente, que eles participem da defesa. Então, para o Messi não ficar tão sobrecarregado, talvez ele coloque o Messi como enganche mesmo. Enfim, é uma dúvida que eu realmente tenho, né? Mas também o Barça gosta de mudar a posição do jogador, enfim, depois eu falo sobre isso. Pode ser um desses 3 esquemas táticos, eu não sei quais serão, mas ele também gosta já jogou com 3 zagueiros na LDU. Então pode ser também que ele jogue com 3 zagueiros para dar mais liberdade para um lateral que ele usa atrás, que ele chamar, enfim. Tá em aberto. Mas o principal que eu acho de falar hoje é isso. O Balsa, ele não vem com certezas prévias na cabeça. A única certeza que ele tem é o Messi. O Messi é capitão, é o principal jogador e ele quer o Messi em sua plenitude para a Copa do Mundo. Isso é fato. Ele não é bobo de não querer contar com o principal jogador do mundo no seu time, né? Ele não vai desafiar a fera. Ou melhor, recusar contar com a fera. É isso, pessoal, por hoje. Amanhã eu volto. Um abraço, até amanhã, sexta-feira. E valeu.